Olá, concurseiro! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Elias Anselmo e estou com você aqui em mais uma missão, em mais uma jornada. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre sintaxe, mais precisamente os sinais de pontuação. Quem nunca teve dúvida com os sinais de pontuação, não é isso? Quem nunca pensou, aqui cabe uma vírgula? Será que aqui nessa oraçãozinha realmente a vírgula ela precisa ser colocada? Ou será que um ponto e vírgula seria bem mais viável aqui? Então, eu preciso saber pontuar um bom texto para que esse texto, na verdade, tenha aí uma entonação adequada e que o meu falante, o interlocutor, consiga compreender com maior fluidez aquilo que eu quero me expressar, aquilo que eu quero dizer. Então, os sinais de pontuação eles são essenciais para uma melhor e maior compreensão e interpretação textual. Então hoje eu vou te ajudar a utilizar esses sinais de pontuação de uma forma coesa e, gabaritando aquela questão da tua prova sobre pontuação para qualquer banca, ok? Vem comigo. Seguinte, os sinais de pontuação, na verdade, o que é que eles são? Vamos tentar entender aqui, pela definição, o que seria a ideia dos sinais de pontuação. Todo mundo conhece esse típico personagem aqui, tá? Dos quadrinhos, que é o Snoopy. E aí, olha, ele diz o seguinte nesse quadrinho. Ele tá lá em cima, né? Tá em cima de alguma casinha dele, a casinha que ele dorme, etc, enfim. E aí embaixo, ele vê, possivelmente, uma garrafa com alguma informação dentro. Perdão. Conforme as pessoas, na verdade, traziam informações naquela época. E aí ele pega e abre o texto que diz o seguinte. Socorro! Estou à deriva na tigela de água de algum cachorro estúpido. Assinado um inseto. E aí alguém vem ali e diz assim, tudo bem, mas não gostei da parte do cachorro estúpido. Se você parar para observar, ele tem aqui, durante o texto inteiro dele, vários sinais de pontuação que fazem com que eu tenha essa leitura, na verdade, que eu acabei de fazer há poucos minutos. Quando eu digo socorro, eu usei o quê? Exclamação. Estou à deriva na tigela de água de algum cachorro estúpido. Exclamação. Assinado um inseto. Eu vejo que a exclamação aí, ela me fez com que algumas surpresas, porque algumas admirações fossem construídas ao longo do texto. Eu também entendo que assinado, ASS, depois de 2 pontos, um inseto, me traduz o quê? Me traduz a informatividade de que aquele discurso pertence a alguém. Assim como o uso recorrente das aspas para representar graficamente ali que aquilo que foi escrito foi falado por alguém na íntegra. Ou seja, aquela pessoa escreveu, falou aquilo porque tinha uma propriedade. E no final, tá no terceiro quadrinho, a personagem diz que tudo bem, reticências. Veja, perceba que existe uma hesitação, né? Tudo bem, mas não gostei da parte do, abre aspas, cachorro estúpido. E perceba que as aspas agora aí, ela não está sendo usada na verdade, não estão sendo usadas na verdade, com a ideia tão somente de um discurso que foi promovido por alguém. As aspas foram colocadas aí como uma espécie de ironia, uma insatisfação, na verdade, é para aquela pessoa que está sendo colocada em pauta, tá bem? Então, em todo o texto, seja ele quadrinho, seja ele um poema, seja ele um texto narrativo, um texto descritivo, tá? A gente vai encontrar a perspectiva de que a pontuação ela é extremamente necessária e que ela é extremamente importante para que a compreensão e a interpretação textual aconteça efetivamente, tá bem? Então, o que é, em suma, né, em sua definição, o que é que vai ser a pontuação? A pontuação, gente, vai ser justamente na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, tá? Além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando sempre mais clara e precisa a compreensão do texto. Ou seja, que foi aquilo que eu acabei de falar há poucos minutos para você, ok? Então, nos sinais de pontuação, a gente vai sempre entender que são esses sinais que são os responsáveis para, na língua oral, trazer e denunciar a minha entonação que eu tenho. Então, graficamente na escrita, quem representa esses sinais de pontuação, tá, são quem? As aspas, o ponto e vírgula, o ponto, a vírgula, entre outros elementos, entre outros sinais de pontuação. Então, as várias possibilidades que eu tenho desses sinais de pontuação
de utilização deles vão ser representadas, tá, por esses sinaizinhos aí que envolvem entonação, ok? Agora, os sinais de pontuação, em suma, em sua totalidade, vão ser aqueles que apontam para a questão do ritmo da escrita. Como é que eu devo escrever? Não só apenas me preocupar com a ideia de uma ortografia correta, mas com que realmente aquele enunciado linguístico seja inteligível, seja entendível por aquela pessoa que está fazendo a leitura, ou por aquela pessoa que está fazendo, né, está fazendo a escuta de alguém fazendo a leitura do texto. Né? Porque quem está fazendo a leitura de um bom texto também transmite uma comunicação assertiva a partir do momento em que os sinais de pontuação são respeitados e, sobretudo, a partir do momento que eles estão presentes ali dentro do texto. Eles precisam estar presentes para que, na verdade, a gente tenha aí uma compreensão melhor. Tá bem? Então, eu preciso entender que dentro da pontuação existem 3 tipos básicos de sinais de pontuação que talvez o seu professor na escola ou que talvez você nunca aprendeu isso por aí afora. Mas existem, a critério a nível de concurso público, você precisa entender que existem 3 sinais de pontuação. Guarda essa dica no coração, não esquece de forma alguma. Quem são esses 3 tipos básicos de pontuação? Por exemplo, olha só, eu tenho sempre sinais que vão indicar que a frase aí não foi concluída. E a gente pode ter essa representação feita pela própria vírgula, ok? Ó, a vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os 2 pontos. Esses são os sinais de pontuação que mostram, na verdade, que a frase ainda não foi concluída, que a gente tem ainda algo a dizer, algo a acrescentar, ok? Por outro lado, eu também tenho sinais de pontuação que indicam que houve o término do discurso por inteiro ou uma parte desse discurso. Quando eu falo discurso, é ação comunicativa. Então, existem sinais que, na verdade, vão indicar que aquele texto ele ainda não foi concluído ou que uma parte dele foi concluída. Que é o que a gente chama de ponto. Ponto simples, o ponto parágrafo e o ponto final. Muita gente só conhece o ponto final. É o que todo mundo, na verdade, por exemplo, traz em mente. Ah, é o ponto final. É, eu sei que existe o ponto final. Mas também existem outros pontos, que são os pontos simples e o ponto parágrafo. Ok? O que é que vai ser um ponto simples? É aquele ponto que encerra uma oração simples, ou seja, uma oração absoluta, um período simples, ou até mesmo um período composto, não importa. Esse é o ponto simples. O ponto parágrafo vai ser aquele ponto que vai encerrar um parágrafo. Uma vez que cada parágrafo traz o que, minha gente? A informatividade. Cada parágrafo traz um subtema dentro de um texto, uma problemática e assim por diante. Então, o ponto parágrafo vai ser aquele ponto que vai encerrar o parágrafo, que é um fragmento de uma totalidade de texto dividido em parágrafos. Ok? Perdão, a garganta hoje está meio assim, né, minha gente? Mas tudo bem. Vamos lá. E o ponto final, que é o término do texto por inteiro. Então, tanto o ponto simples, quanto o ponto parágrafo, quanto o ponto final, vão ser sinais de pontuação que vão indicar que houve o término de uma parte daquele discurso ou o término do discurso por inteiro. Ok? E existem sinais que a gente faz uso cotidianamente, que são sinais que aí também indicam uma intenção ou estado emocional. Tá? Que são os sinais que vão trazer para a gente a ideia de que, tipo, poxa, velho, olha, eu preciso desse sinal para me trazer uma pergunta, para fazer um questionamento. Então, o ponto de interrogação, tá? É quando eu pergunto e digo, quem vai com você? Né? O sinal de exclamação, nossa, sério? Né? E o sinal de reticências aí, né? A ideia de continuação dos pensamentos, das ideias, que são sinais de pontuação que indicam necessariamente esse estado emocional também, ou o estado emocional, ou uma intenção sobre alguma situação ou sobre alguma circunstância. Então, os sinais de pontuação, tá? Eles são divididos em 3. Sinais de pontuação que indicam o estado emocional ou a intenção de alguma situação. Os sinais de pontuação que indicam um pouco de que, na verdade, houve o término do discurso ou uma parte do discurso. E os sinais de pontuação que, na verdade, indicam que ainda a vida continua, vamos dizer o seguinte, né? Que as informações, elas continuam. E nesta aula de hoje, nesse primeiro momento, eu vou dividir, inclusive, a nossa aula de pontuação em parte 1 e em parte 2, para melhor favorecer você, tá? Para que você compreenda melhor a distribuição dos sinais de pontuação
E nesse nós vamos tratar especificamente em um sinal de pontuação que com certeza vai cair no seu concurso, que é o emprego da vírgula. Então presta muita atenção, porque aí se você tem problemas com vírgulas, ou você coloca vírgula de mais, ou você coloca vírgula de menos, você precisa dar atenção de não colocar a vírgula apenas pela entonação, mas pela responsabilidade justificativa de como aquela vírgula, na verdade, acontece ali, o porquê, qual a justificativa e o que a regra diz para que ocorra a presença ou a ausência de uma vírgula naquela sentença frasal, ok? Então, vem comigo que a gente agora vai tratar um pouquinho da vírgula. Mas antes, vamos tentar entender um pouquinho da importância da vírgula no aspecto semântico. Por quê? Uma vírgula pode mudar tudo, ou não pode? Quantas vezes você não escreveu no WhatsApp, por exemplo, e o texto foi sem vírgula, e você queria dizer uma coisa, mas aí a outra pessoa interpretou de uma forma totalmente diferente? E aí, quantas vezes? Quantas pessoas, por exemplo, não têm processo na justiça porque uma vírgula foi mal colocada e automaticamente canalizou uma outra possível interpretação que não seria a exata interpretação que você gostaria de dar? Né? Quantas pessoas já tiveram, por exemplo, um pouco sobre isso? Então, uma vírgula muda tudo. E muda sim. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela pode mudar, ela pode ser uma pausa ou não. Né? Eu posso dizer, não, espere. Mas eu também posso dizer, não espere. Também posso dizer, que ela pode sumir com o seu dinheiro. Né? Eu posso dizer assim, ó, ela sumiu com o teu dinheiro e ponto final. Eu posso dizer que você tinha R$ 23,40, mas em outro dia, olha, você coloca a vírgula aqui em outro local, posso dizer que você tinha R$ 2,34, né? Foi embora o seu dinheiro. A vírgula pode ser autoritária, né? Pode trazer, na verdade, a ideia de autoritarismo realmente, da ideia de imposição, dizer, olha, é assim, ponto final. Né? Então, por exemplo, aceito, obrigado. A vírgula pode dizer também, ó, aceito, obrigado. Né? Eu posso dizer, aceito, obrigado. Mas eu também posso dizer, aceito, obrigado. Ela pode criar heróis, tá? Então, olha, eu posso dizer, isso só, ele resolve. Também posso dizer que isso só ele resolve. Olha a diferença semântica. Isso só, ele resolve. Tá? E também posso dizer, isso só ele resolve. E também pode criar vilões, né? Esse juiz é corrupto. Eu também posso dizer que esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ou esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução, né? Olha, vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. E também pode mudar uma opinião, né, gente? Olha, eu posso mudar a opinião aí através da vírgula. Não queremos saber. Não queremos saber. Okay? Esse texto ele foi retirado da fonte ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tá? E aí em homenagem, na verdade, ao emprego da vírgula. E os sinais de pontuação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em que local você colocaria a vírgula aqui nesta oração? Tá? Imagina se a oração fosse: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Veja que eu nem coloquei a vírgula, né, necessariamente. Eu não coloquei a vírgula em lugar nenhum. Mas, e aí? Onde você colocaria a vírgula nessa sentença frasal? Olha, você colocaria depois: se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura? Ou será que você colocaria a vírgula aqui, ó? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. E aí, onde eu coloco essa vírgula aí? Tá bem? Eu coloco depois do verbo ter ou coloco depois da palavra mulher? Cabe a mim, né, decidir aí onde eu coloco essa vírgula. Então, se eu quero favorecer, perceba, se eu quero favorecer o homem no discurso aqui promovido, se o homem soubesse o valor que tem, ou seja, se eu coloco a vírgula aqui, eu estou favorecendo quem? O homem. Mas se eu digo que se o homem soubesse o valor que tem a mulher, eu favoreço a mulher. Então vai muito de encontro aí a quem eu vou colocar, como é que eu vou colocar esse emprego dessa vírgula, tá bem? Então, para que serve essa vírgula? A vírgula serve para quê? A vírgula ela serve, na verdade, para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula dentro do texto, vamos dizer assim. Por isso que tem muita gente que diz que a vírgula é uma pausa longa.
Tá? Ah, a vírgula é gostosa, a vírgula é uma pausa longa. Mas essa pausa longa da vírgula é uma pausa, na verdade, aí, que serve para a gente manter um ritmo textual feito por entonação. Bem? Então, a vírgula não funciona como bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Tá bem? Então, vamos lá. Principais regras para a utilização da vírgula. Então, a gente vai começar pelo emprego da vírgula no período simples, uma vez que ela pode ser usada no período composto e no período simples. Tá? Lembre-se que se o período ele é simples, se o período é simples, automaticamente, para ser um período simples, o que é que a gente vai ter? Apenas uma única oração, ok? Se o período é simples, eu tenho apenas uma única oração. Então vamos lá. Regra número 1. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua observação inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Então, o que é que eu tenho aqui? Observem que eu tenho duas orações e ela possui uma diferença muito pequena, que é a parte da presença da conjunção i aqui, na segunda oração, ok? E se a gente parar para observar, existem algumas palavras destacadas. Seriam as palavras inconveniente, agressiva, irônica, antipática. E aí eu te pergunto, quem era inconveniente, agressiva, irônica, antipática? Todas essas qualificações são atribuídas a quem? À observação. Ou seja, quem era agressiva, irônica, antipática era a observação. Então, inconveniente, se você perceber, é um adjetivo, agressivo é um adjetivo, irônica é um adjetivo e antipática também é outro adjetivo. São todas as qualidades atribuídas a quem? Todas as qualidades atribuídas à sua observação. A sua observação, por sua natureza, é o sujeito da oração, ok? Isso aqui é o sujeito. E se isso aqui é o sujeito e eu faço referência a esse sujeito, o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que qualidade atribuída a sujeito é chamada de predicativos, ok? Então, todas as palavras destacadas aqui vão ser predicativos. Vão ser qualidades atribuídas a quem? Atribuídas à sua observação, que é o sujeito da oração. Então, inconveniente é predicativo, agressivo é predicativo, irônica é predicativo e antipática também é um predicativo. Ou seja, são qualidades atribuídas a quem? Qualidades atribuídas ao sujeito, que seria a observação, tá bem? Então, todas elas são separadas por vírgulas. O que é que se existe em comum? Todas as palavras destacadas são predicativos, que é uma função sintática. Então, para que a vírgula foi empregada aí, gente? A vírgula foi empregada para a gente separar elementos e funções sintáticas iguais. Elementos e funções sintáticas que trazem, na verdade, a mesma classificação sintática, ou seja, tanto inconveniente, agressiva, irônica, antipática são predicativos. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se eu dissesse assim, se eu dissesse Sara, vírgula, Juliana, vírgula, Rebeca e Laura foram ao cinema. Quando eu digo que Sara, vírgula, Juliana, vírgula, Rebeca e Laura foram ao cinema, percebam que Sara, ok? Juliana e Rebeca são o quê? São sujeitos da oração. E que esses sujeitos estão sendo separados por quem? Estão sendo separados necessariamente por vírgulas. Então, o que foi que a vírgula fez aqui? A vírgula separou elementos de funções sintáticas iguais. As funções sintáticas aí, elas são iguais, todas são sujeito da oração. Então, se todas são sujeito, automaticamente a gente vai trazer essa configuração. Bem? Então, para que serviu a vírgula? Usa-se a vírgula para separar sempre numa numeração os termos com a mesma função sintática. Tá bem? Então, nunca esqueçam isso. Emprego da vírgula no período simples. Regra número 2. Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Tá?
Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, recebeu homenagens da imprensa mundial. Perceba que o que está destacado aqui agora é a atriz talentosa. A atriz talentosa é uma característica que diz respeito a Fernanda Montenegro, ok? Ou seja, um elemento que está mencionado anteriormente. Se está mencionado anteriormente, se explica algo mencionado anteriormente, então, como é o nome, gente, de um termo sintático que a gente isola por vírgula e que faz referência a algo mencionado anteriormente? Aposto. Isso mesmo. A regra número 2 é aquela que faz referência a justamente a utilização da vírgula para separar esse aposto. Então a gente vai dizer que sempre a vírgula vai separar um aposto, ou seja, isolar um aposto. Agora, sem sombra de dúvidas, pessoal, a sua prova pode te perguntar, por exemplo, qual outro sinal de pontuação que poderia ser substituído por vírgula. Tá? Eu poderia substituir isso aqui, ó. Por vírgula, eu poderia substituir o travessão, na ideia do aposto. Eu posso trazer, no lugar das vírgulas, os 2 pontos. E posso também trazer o que a gente chama de quê? De parênteses, tá? Os parênteses também podem substituir a vírgula aí nesse emprego de um elemento já mencionado anteriormente, tá bem? Então usa-se a vírgula para separar o aposto. Não esqueça disso. Esta outra regra também é muito comum, tá? Inclusive, ó, quando a gente fala nessa regra número 3, a gente diz assim que é bobagem, vou colocar a vírgula aqui para quê? E eu nem preciso de vírgula. A gente precisa dessa vírgula aqui também, tá? Então, no quadrinho, você percebe que Mafalda acorda, né, energicamente. Ela acorda com um presente em mãos, corre, vai até o pai. E quando ela chega no pai, né, ela vê e diz assim: Feliz Dia dos Pais, papai! Meio que gritando mesmo, do jeito que eu fiz aqui, né? Bem alto, né? De uma forma estrambólica. A gente pode perceber isso a partir das onomatopeias e de como é que o pai reage quando ele pula da cama, né? Então, Feliz Dia dos Pais, papai! Né? E aí, o pai dela cai duro e ela diz, falou a voz do sangue. Mas veja que ela se dirige ao pai, deixando em evidência que esse feliz dia, esse dia feliz, é referente a quem? Ao pai. E para isso, o que é que ela faz? Ela chama o pai. Existe um termo sintático na língua portuguesa que é de evocação, de chamamento. E toda vez que a gente usa esse termo sintático de evocação e chamamento, a gente faz uso e diz que o nome dele é vocativo. Isso mesmo. A gente vai sempre dizer que a gente deve usar a vírgula para separar esse vocativo, tá? Que é esse termo de chamamento dentro da oração. Muitos gramáticos dizem que o vocativo é um termo acessório, outros gramáticos dizem que não é um termo acessório, nem essencial, né? Mas fiquemos com a ideia, para o concurso público, de que o termo vocativo é um termo sintático, tá? Trata-se de um termo sintático que você precisa, na verdade, entender e compreendê-lo. Tá bem? Vamos lá. Regra número 4. Durante o carnaval na Bahia, não choveu, ok? Durante o carnaval na Bahia, não choveu. Então eu tenho aqui, ó, durante o carnaval e tenho na Bahia, são 2 termos destacados. E aí pensa comigo. Na Bahia expressa a ideia de quê? Na Bahia expressa a ideia de lugar, ok? Durante o carnaval expressa a ideia de quê? Tempo. E aí eu te pergunto, qual é o termo sintático que faz referência a tempo e a lugar, ou seja, circunstâncias de tempo e lugar? É simples. É o meu amado advérbio, ok? Os advérbios vão ser termos sintáticos que vão trabalhar sempre o que a gente chama de quê? De circunstâncias. Essas circunstâncias na língua portuguesa, em se tratando de sintaxe, vão ser chamadas de adjuntos adverbiais. Então, o lugar de um adjunto adverbial é sempre onde? No final da oração. Ou seja, o correto aqui, segundo a ordem canônica, seria colocarmos os adjuntos adverbiais durante o carnaval e na Bahia no final da oração. Porque é o habitat natural deles, vamos dizer assim.
Então, a frase na ordem canônica da língua portuguesa ficaria assim, ó. Não choveu durante o carnaval na Bahia. E tudo feito, tudo tranquilo. Mas o falante tem a escolha de colocar essa circunstância no início ou no fim da oração. E se ele faz a preferência, se ele tem a preferência, se ele optou por colocar essa ideia no início da oração, a circunstância de tempo, a circunstância de lugar, qualquer advérbio, na verdade, que ele coloque, ou adjunto adverbial, no início da oração, precisa ser grafado com vírgula. Eu preciso colocar uma vírgula para separar esses adjuntos adverbiais. Tá bem? Então, os advérbios vão ser termos sintáticos, na verdade, que vão trazer essa ideia. Sempre vem no final da oração, após um verbo, mas aqui, necessariamente, esse adjunto adverbial ele veio no início da oração. E toda vez que o adjunto, o adverbial, vier no início da oração, grafe-o com vírgula. Você precisa colocar a vírgula, que é para demonstrar dentro do texto que aquele não é um ambiente natural de um advérbio ou de um adjunto adverbial. Tá bem? Então, regra número 4, usa-se vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocados. Ok? Não esqueça. Agora, preste atenção a esta oração que aparece aí na sua tela, muito curta, muito simples, e que possui apenas 3 palavras. É quando eu digo, Mariana sorria satisfeita. Olha só, Mariana sorria satisfeita. Mas eu também poderia dizer, né, pessoal? Satisfeita, Mariana sorria. Mariana, satisfeita, sorria. Repetindo, Mariana sorria satisfeita. Satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita, sorria. Dá até uma confusão na mente, né? Mas, ó, preste atenção porque o que está em jogo aqui é a palavra satisfeita, ó. Satisfeita e satisfeita. Então eu tenho satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita, sorria. Então, eu tenho satisfeita mudando de lugar aí várias vezes. Mas deixa eu te perguntar mais uma vez, te incomodar mais uma vez. Satisfeita, quem era mesmo, gente? Mariana. E Mariana é o que da oração? Sujeito. Sorria. Veja que, olha, estou dizendo, olha, o modo como ela sorria, né? E aí, o que é isso? Sorria. Então, quem sorria? Mariana. Mariana sorria o quê? Satisfeita. Então, eu tenho uma qualidade sendo atribuída a quem? Ao sujeito que seria Mariana. Então, se eu tenho uma qualidade atribuída ao sujeito da oração, automaticamente, como é que eu chamo essa qualidade atribuída ao sujeito de oração? Eu chamo de predicativo do sujeito. E toda vez que os predicativos do sujeito também estiverem separados, tá, deslocados do ambiente natural deles, eles precisam ser separados por vírgula, tá bem? Então, quando eu digo Mariana sorria satisfeita, satisfeita Mariana sorria, Mariana satisfeita sorria, perceba que nas duas últimas ocorrências, o satisfeita ele está fora do seu ambiente natural. Satisfeita deveria vir no final da oração, não veio e por esta razão está sendo grafado por vírgula, tá? Só por esta razão mesmo. Caso contrário, não seria grafado com vírgula se viesse no local correto, no local comum, que é da ordem canônica no final da oração, tá bem? Então, na regra número 4, meu querido e minha querida, não esqueça, usa-se sempre vírgula que você tiver um predicativo do sujeito deslocado, assim como um adjunto adverbial, qualquer um deles adverbiais deslocados, tá bem? Regra número 5. Olha só que legal. Eu acho que quando a gente é criança, a gente faz isso comumente, né? Brasília, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro, 229. Tá na cara aí, gente, que o que foi que a vírgula fez? Qual foi a importância da vírgula nesse contexto frasal? Separar local e data. Ó, Brasília, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro, 229. Tanto Brasília aqui, ó, Brasília é um local, tá? 10 de fevereiro é uma data. E quando a gente era criança, a gente colocava no caderno o que a gente chama de cabeçalho. E nesse cabeçalho a gente colocava, sei lá, Passíria, 23 de setembro de 2011, é o nome da escola em cima. Então, regra número 5.
Para que serve a vírgula aí? Usa-se a vírgula entre nomes de lugar e data e número de endereço. Sempre, sempre, sempre. Quando você vai construir uma carta pessoal, você percebe que precisa colocar isso, né? Ó, sei lá, saudações. Mas antes das saudações, que é o vocativo que a gente coloca ali, né? Naquela carta, lá em cima, no início da carta, a gente precisa colocar a data e o local de onde essa carta está sendo enviada. Ela está sendo enviada, está sendo feita, produzida de onde. Né? Então, local e data são sempre grafados por vírgula em quaisquer que sejam os ambientes. Tá bem? Regra número 6. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Olha, titubear, para quem esqueceu, é discordou, não gostou, né? É aquela pessoa que, ó, empancou, como se fala na língua oral, né? Empancou com aquilo, etc. Então, quando eu digo que o diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão, esse isto é que está sendo destacado aqui, ele tem uma utilidade, ele tem uma relevância dentro desse contexto. Eu não sei se você lembra de expressões como isto é, né? Por exemplo, ó, sempre são grafadas por vírgulas antes ou depois. Ou seja, sempre também é grafado com o quê? Com vírgula antes e com vírgula depois. Então, isto é, por exemplo, ou seja, dessa forma, expressões que trazem a ideia de uma explicação sobre algo já mencionado anteriormente, eu chamo de expressões explicativas. E toda e qualquer expressão explicativa precisa ser grafada por vírgula. Porque, olha só, é como se eu dissesse, o diretor titubeou. Perceba que o isto é, ele explica o que é o titubeou. Não se trata de um aposto, porque, na verdade, eu não estou explicando com exatidão. Não estou trazendo informação a mais. Eu estou apenas dizendo, ou seja, dessa forma, eu estou esclarecendo o que foi dito antes. Não estou acrescentando uma nova informação. Estou esclarecendo para talvez alguém que seja leigo naquela informatividade. Então, isto é, por exemplo, ou seja, são expressões que sempre serão usadas entre vírgulas, porque elas trazem o quê? Como a regra número 6 fala, elas trazem sempre palavras ou expressões que são explicativas. Então, toda e qualquer palavra ou expressão explicativa tem que ser grafada por vírgula, porque ela faz referência a algo mencionado antes. E eu preciso trazer esse tipo de contexto, tá bem? Regra número 7. Em que consiste a regra número 7? Vamos examinar o exemplo? Olha o que diz o texto aqui, na regra número 7. Nós preferimos café, né? Ó, nós preferimos café e ele chá. Nós preferimos café e ele chá. E aí? Tem alguma coisa que te atrai ou que você perceba nessa estrutura frasal? E, ó, nós preferimos café e ele chá. E ele chá o quê, gente? E eles preferem chá. Tá? Nós preferimos café e eles preferem chá. Então perceba que a palavra preferir, que é o verbo que já foi mencionado anteriormente na primeira oração, ele foi eliminado na segunda oração. Tá? O verbo preferir, ele foi eliminado. E se ele foi eliminado, ele tem uma razão. Por quê? Evitar a ideia de repetição de palavras. Todo mundo sabe que repetir palavras dentro de um texto, seja ele escrito por você ou quando a gente faz a leitura de um texto de uma outra pessoa, a repetição de palavras é característico de quê? A repetição de palavras é característico de vamos dizer, de um empobrecimento do vocabulário, ok? Então, repetir palavras não é legal dentro do texto. Então, quando o autor escreve, nós preferimos café e ele chá, é como se ele estivesse evitando essa repetição da palavra preferir, que já foi citada, mencionada no texto, né, na primeira oração, já pontuada e colocada aí. Então, na regra número 7, nós vamos dizer que o que ocorreu aqui foi uma elipse ou zeugma. Se você esqueceu, deixa eu te dar uma mãozinha mais ainda daquela que eu já estou te dando aqui em nosso curso. Elipse e zeugma são figuras de linguagem, ok? Só que essas duas figuras de linguagem, para você que esqueceu,
que é um dos assuntos que nós vamos ver ainda aqui no curso, as figuras de linguagem competem ao quê? Essas duas figuras de linguagem competem à eliminação ou à ocultação, tá? A ocultação, a retirada de um termo da oração, e na verdade aí esse termo, né, enquanto dentro de um texto, não é necessário, não é obrigatório, tá bem? Então, as figuras de linguagem são a retirada, na verdade, essas figuras, né, elipse e zeugma, são a retirada, a ocultação de um termo da oração já expresso, para evitar, na verdade, aí a repetição de determinadas palavras. Tanto pode ser um texto expresso, quanto um texto subentendido, né? Uma palavra, uma expressão, um contexto expresso, subentendido, a gente precisa colocar a mãozinha na cabeça e entender assim, poxa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi uma figura de linguagem chamada de elipse ou zeugma, tá bem? Não esquece disso e vem com a gente. Agora, saindo do período simples, a gente também entende que a vírgula pode ser usada no período composto também. E como é que eu uso a vírgula no período composto? Primeiro vamos lembrar que se esse período é composto, tá? Então ele tem quantas orações? Ele tem mais de uma oração, tá bem? Mais de uma oração, período composto. Ele tem 2, 3, 4 orações, etc. Então, vamos analisar aqui, tá? Essas duas sentenças frasais que mostram para a gente o porquê e como a vírgula foi utilizada aí. Viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Ponto. Era um homem valente, vírgula, mas tinha horror a baratas. Percebam que eu utilizei a vírgula em duas situações. Eu usei a vírgula depois de semana e usei a vírgula depois de valente. Não foi isso? Duas vezes utilizando a vírgula aí. Mas aí pensa comigo. Essa primeira oração, quando eu digo viajou no fim de semana, essa primeira oração aqui, ela tem sentido completo? Ou o sentido dela é incompleto? Olha, viajou no fim de semana, ela tem sentido completo, né? Então eu já vou dizer que essa oração ela vai ser o quê? Oração coordenada. Não vai ser uma oração subordinada, tá? Então, ó, se o período é composto, lembra que o período é composto pode ser um período composto por coordenação ou pode ser um período composto por subordinação. Então eu tenho aqui uma oração coordenada, tá? A outra, quando eu digo, gente, ó, foi visitar os pais. Quem foi visitar os pais? Ele ou ela. Mais uma vez, eu tenho uma oração, tá, coordenada aqui, tranquilamente, etc. E aí eu te pergunto, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Essas orações eu já sei que tem sentido completo. Mas essas orações são coordenadas sindéticas ou assindéticas? São orações coordenadas classificadas como o quê? Como assindéticas. Então, por que como assindéticas? Porque nenhuma delas aí é iniciada por um síndeto, que seria uma conjunção coordenativa. Então, se não são iniciadas por um síndeto, então, tranquilamente, eu não preciso, em hipótese nenhuma, aí, mexer com elas, mas eu sei que esse período é composto. Então, o que a vírgula fez aqui? A vírgula separou orações coordenadas sindéticas, né, de assindéticas, gente. Porque, olha, era um homem valente. Mais uma vez, é assindética. Só que quando eu digo que mas tinha rua baratas, eu tenho uma oração coordenada também, o quê? Sindética adversativa. Então, a vírgula nas duas situações frasais foi utilizada para quê? Para separar, tá, orações coordenadas sindéticas de orações coordenadas assindéticas. E vocês sabem que todas as orações coordenadas sindéticas e assindéticas podem sim ser separadas por vírgulas. Tá bem? Agora, para toda regra, existe uma exceção. E qual é a exceção que eu trago aqui a respeito dessa regra? Olha só. Quando eu digo aqui, ó, presta atenção nessa frase, tá? Desfiz as malas e saímos juntos. Está aparecendo aí na sua telinha, ó. Desfiz as malas. Ó, desfiz, quando eu digo desfiz. Quem desfiz? Eu desfiz. E saímos juntos. Quem saímos? Nós saímos juntos. Então eu tenho duas orações, ok? Mas se você parar para observar, o sujeito é o mesmo?
Não, os sujeitos são diferentes, né? Ó, nós e eu. Eu desfiz, nós saímos. Sujeitos diferentes, sujeitos distintos. Então, o que é que acontece, gente? Toda vez que eu tiver a conjunção "e" dentro de uma oração, ok? Essa conjunção "e" aqui, dentro de oração, e os sujeitos forem distintos, tá? Você precisa colocar a vírgula entre as duas orações. Mas se o sujeito for o mesmo, tá? Você não coloca a vírgula. Se eu dissesse, desfiz as malas, ó, desfiz a mala e saí. Desfiz as malas e saí. Então eu tenho um mesmo sujeito para as duas situações frasais. Eu tenho aqui, ó, o primeiro verbo que é desfiz e tenho o segundo verbo que é sair. Desfiz e saí. Então eu não preciso de vírgula. Mas se fossem sujeitos diferentes, como no caso do exemplo que foi mencionado anteriormente, então eu teria que colocar uma vírgula porque os sujeitos são sujeitos distintos, diferentes. Como os sujeitos são diferentes, eu preciso colocar vírgula sim. Tá bem? Então, cuidado com o emprego da vírgula no período composto para essa regrinha aí. Regra número 9. Suas opiniões, vírgula, que eram brilhantes, vírgula, interessavam a todos. Suas opiniões, vírgula, que eram brilhantes, vírgula, interessavam a todos. Gente, olha só. Eu tenho um termo destacado que aqui eram brilhantes. Deixa eu te perguntar só mais uma vez. Quem eram brilhantes? As opiniões. Eu poderia dizer assim para você, ó. Suas opiniões interessavam a todos? Poderia, não era? O sentido seria alterado ou permaneceria o mesmo? O sentido original da oração continuaria o mesmo. Essa expressão que eram brilhantes, percebam que é uma expressão, assim, não é tão necessária dentro do texto, mas retoma algo mencionado, que é a expressão suas opiniões. Como é sintaticamente o nome que eu dou, ok? Aquela oração que traz uma qualidade e que lembra algo já mencionado antes. Eu chamo de oração subordinada adjetiva explicativa. O seu professor da escola, eu acho que você lembra, ele sempre falou para você assim, olha, se as orações forem necessariamente grafadas por vírgula e iniciadas por um pronome relativo, elas vão ser o quê? Explicativas. Mas se elas forem fazer referência sempre a algo mencionado através do pronome relativo e não forem grafadas por vírgula, então eu vou ter o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Existem dois tipos. Ou elas são restritivas ou elas são explicativas. Então, queridos e queridas, quando eu digo aqui, ó, suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos, tá? Eu tenho a vírgula sendo utilizada aí para separar o quê? Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá bem? Então, não esqueça disso. Regra número 10. Olha só quem está aparecendo aí para você. Ó, eu tenho o famoso comercial da esponja de aço, que é a Bombril. E aí, fazendo uma sátira, olha o texto que eu tenho. Se você também... Ops, deixa eu apagar porque eu acabei riscando o texto, né? Em cima do texto. Que é isso, professor? Não. Pronto, apaguei e vamos voltar para a caneta, tá? Aqui, ó, voltando para a caneta. Se você também quer a Casa Branca, use Good Bril. Ó, se você... Esse se me traz a ideia de quê? Ó, se você... É uma possibilidade? É, né? Acho que é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, então automaticamente é uma condicionalidade. Ela é condicional, essa ideia. Se essa oração é condicional, ela é uma oração subordinada o quê? Adverbial. E há poucos minutos eu falei para você que os advérbios ou locuções adverbiais, tá? Quando vierem no início da oração, ó, as orações sempre serão grafadas por vírgula. Então, na ordem canônica, essa oração deveria ser: use Good Bril, se você também quer a Casa Branca. Mas como eu usei
Ou se você também quer a Casa Branca, que é a ideia de condicionalidade no início da oração, ela é uma oração subordinada adverbial. Então, se é subordinada adverbial, primeiro quem vem é a principal, para depois vir a oração subordinada. Todo mundo sabe disso. É de praxes. Mas o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei primeiro a subordinada adverbial, para depois colocar a principal. Quando eu faço essa troca, o que é que eu tenho? Eu tenho, quando eu faço essa troca, que usar vírgula, tá? Toda vez que eu faço essa troca, essa permuta aí, eu preciso usar uma vírgula para cravar que ali naquele momento houve uma troca de uma oração subordinada adverbial por uma oração principal, quebrando a regra, na verdade, da posição da vírgula ali naquele contexto. Tá bem? Então, usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais deslocadas. Regra número 11. As ofensas, disse ela, foram graves. Gente, esse disse ela tá tão xoxinho aí, né? Talvez você que esteja assistindo a essa aula de um outro estado, né? Mas olha, xoxinho, tá? É a mesma coisa que... Lembra daquele vídeo? Xoxa, anêmica, cafona, né? Pois bem, então, xoxinho é algo que não tem tanto destaque, não tem tanta relevância e importância dentro desse contexto. É isso que acontece com a palavra, com a expressão disse ela aí, ó. As ofensas, disse ela, foram graves. Olha, hipoteticamente, imagine se eu elimino aqui a expressão disse ela. Como é que fica a minha oração? As ofensas foram graves. Eu trouxe algum prejuízo para essa oração eliminando essa estrutura frasal ou acrescentando essa estrutura frasal? É claro que não. Então, você não trouxe nenhuma preocupação para isto, isso significa dizer que o que, gente? Significa dizer que essa oração é uma oração chamada de intercalada. Então, nas orações subordinadas, tá? Ou coordenadas, tanto faz, as orações intercaladas sempre serão grafadas por vírgula, tá? Sem prejuízo nenhum. Agora, nunca empregue a vírgula, nunca empregue a vírgula nesses casos. Olha, é mortalidade, nem é infantil, é mortalidade realmente adulta. Usar uma vírgula, por exemplo, entre o sujeito e o predicado. Tá, ó. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, gente. A subida até o mirante, imagina se eu coloco uma vírgula aqui. Meu Deus! Que vacilo, que erro. A subida até o mirante, vírgula, deixou a criança cansada? Nananina, não. Não posso colocar uma vírgula. Gente, se sujeito e predicado, ó, a gramática normativa nos diz o quê? Que sujeito e predicado são termos essenciais da oração. E se são termos essenciais, eu não posso colocar uma vírgula entre eles. Também não posso colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Se o verbo já está pedindo o complemento, por que eu vou separar ele do seu verbo? Por que eu vou separar o complemento do verbo através de uma vírgula? Eu não posso, em hipótese nenhuma. Então, os cientistas preocupam-se, imagina se eu coloco uma vírgula aqui, com efeito estufa. Não rola. Tá? Não tem justificativa. Por quê? Verbo e complemento precisam estar sempre juntos, próximos. E também nunca use vírgula entre um núcleo nominal, né? Como os adjuntos adnominais e os complementos nominais, ok? Não se usa vírgula. A visão do mar, imagina se você colocar aqui, a visão, vírgula, do mar deixava absorto. Gente, não dá para acreditar. O fiscal foi gentil, vírgula, com o turista. Não. Eu não posso colocar vírgula nem aqui e nem aqui nessas situações. Tá? Em hipótese nenhuma. Por quê? Do mar vai ser um adjunto nominal e com o turista vai ser um complemento nominal, os quais eu não posso usar vírgula em hipótese alguma. Não se separa termos nominais através de vírgula, não. Tá bem? E por fim, tá? Nunca use vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Olha, a família decidiu que mudaria para o sul. Se eu fizesse aqui uma análise sintática do período composto, eu diria que a família decidiu, oração principal. E mudaria para o sul, oração subordinada
substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Não é isso? Olha. Quem decide alguma coisa. O que foi que eu decidi aqui? Que mudaria para o sul. Então, oração subordinada substantiva, olha o que é aqui, né? Esse quezinho é o que a gente chama de pronome. Pronome não. É o que a gente chama de conjunção integrante, tá? E vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Ele é objetiva direta porque funciona como complemento do verbo decidir, que é um verbo que transitivo direto, ok? Então, não se usa uma vírgula entre a oração principal e a oração subordinada. Com isso, queridos, olha só para mim, tá? Estou aqui para dizer a você que este foi o emprego da vírgula, tá? Então, tanto no período simples quanto no período composto, a relevância e a importância da vírgula dentro da construção de um texto, tá? Dentro da construção de uma oração e, sobretudo, tá? Os empregos em que a vírgula não pode existir, que são nesses casos aqui, tanto no período simples quanto no período composto. Não use vírgula em determinadas situações, porque é um pecado capital. Ok? Então, eu espero você na aula 2 de pontuação, onde a gente vai falar sobre ponto e vírgula, ponto, aspas, parênteses, travessão, exclamação, interrogação e muito mais. Até o próximo momento, até a próxima aula. Um forte abraço para você e bons estudos.